Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à sala. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo novamente aqui conosco para mais um nosso encontro semanal de estudo da Palavra de Deus. É com muito prazer que nós estamos aqui mais um dia para continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Vamos lá então, vamos continuar. Hoje nós vamos entrar em Gênesis 7. Isso aí. Vamos falar sobre o dilúvio e só para a gente, como de costume, vamos dar uma relembrada no que a gente falou na semana passada. Então, o capítulo 6 do livro de Gênesis mostrou para nós como toda a humanidade estava corrompida. Tanto a descendência caimita, quanto a descendência santa, a descendência de Sete, estava corrompida. E por isso Deus muda o seu proceder. Lembra que nós falamos o que era o arrependeu-se de Deus? Deus muda o seu proceder no lugar de comunhão para julgamento, diante daquela atitude como a humanidade. E é interessante nós dizermos que toda a humanidade, né? Exato. O texto fica bem claro que era algo contínuo, que não tinha solução, vamos dizer assim. Toda estava corrompida. E no meio disso, Deus encontra Noé, que era justo e íntegro. E é importante nós frisarmos aqui que esse justo, do hebraico tzadik, não era porque Noé era justo por aquilo que ele fazia ou por aquilo que as pessoas pensavam dele. Essa palavra no hebraico significa que ele era justo, porque ele andava segundo a vontade de Deus. Ele fazia conforme a vontade de Deus, ou seja, ele não entrou nós vamos ver que a família de Noé tinha uma esposa, ele não adulterou a forma de casamento que Deus havia estabelecido lá no Éden. Ele adorava a Deus conforme nós aprendemos lá com Abel, com o seu melhor, com o seu coração voltado a Deus. E tantas outras coisas. Isso era o homem justo. Não era um homem perfeito, né, Edson? Não significa nós dizermos que ele era um homem que não tinha pecados, porque ele também tinha a natureza caída, a natureza pecadora. Mas ele testemunhava, né? Testemunhava Deus, né? Através da sua vida, a justiça de Deus através da sua vida e da vida da sua família. Isso, né? Mesmo. Esse foi Noé que Deus encontrou e por causa dele, Deus vai agora contar essa história do dilúvio, no verso 7. Só uma observação, no capítulo 6, verso 18, diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, as mulheres dos teus filhos. Então nós temos que observar, a arca está pronta. Né? Entrarás na arca. Então, a partir do 7, nós vamos ver a arca pronta. Exatamente. Né? Então, agora nós vamos ver que ele vai entrar na arca. Isso aí. Vamos lá, então? Vamos começar, então, no verso 1 aqui. E o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Cerca de um século se passou desde que Deus dá a ordem para que ele construa essa arca, e 7 dias antes de realmente as chuvas começarem, o dilúvio começar, Deus dá a ordem para que Noé entre na arca. Isso, existe aqui uma verdade doutrinária teológica que é a justiça de Deus, né? O juízo de Deus. Então aqui nós precisamos entender que há uma verdade doutrinária e teológica que é o juízo de Deus. O juízo de Deus se abate sobre toda a terra. Toda a terra. Então a partir de agora nós vamos ver o que Deus vai fazer. Se nós observarmos, Andresa, do versículo 1 até o verso 5, é Deus falando. Né? Do 2 ao 5, desculpa. Sim. É Deus falando. Então nós precisamos observar muito bem. Do verso 2 ao verso 5, Deus está falando. Então nós vemos essa verdade doutrinária em cima daquilo que Deus vai falar. Em cima daquilo que Deus está determinando a partir de agora. Exatamente. Já vimos o porquê
Deus vai Isso. determinar isso, né? Por causa da corrupção do gênero humano. E agora nós vamos ver como Deus vai falando isso. É o dia mais importante da vida de Noé. Parece que a gente está narrando, né? Noé agora, né? Agora Noé vai entrar, agora Noé vai fechar. Mas é isso aí. Nós vamos ver agora os últimos momentos de Noé antes de entrar na arca realmente. Né? Então essa verdade doutrinária, ela é muito específica e ela é muito detalhe. Existem muitos detalhes aqui. Sim. E é importante a gente se ater a cada um deles, porque vai nos trazer algumas verdades para a nossa vida cristã e aquilo que a gente vai ver lá na frente. A gente aprende que não foi algo só para aquela Não, época, né? exatamente. É algo que Deus, são princípios que Deus vai nos ensinar aqui, teológicos, para a nossa vida. Então vamos ler do 2 ao 4, Edson? Vamos lá. Quer ler? Leio. Então vamos lá. Então vamos só voltar um pouquinho para do 1 aqui. Então entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo, então, Deus está falando, entra na arca. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então aqui nesses versos dos 2 ao 4, a gente aprende o cuidado de Deus com a sua criação, né, Edson? A continuidade, a preservação daquilo que Deus criou. É a segunda verdade doutrinária que nós temos. A primeira é o juízo e a segunda é a continuidade do juízo. Isso mesmo. Após o juízo, né? Isso. E lá no capítulo 8, o próximo capítulo que nós vamos estudar, nós vamos ver quando Noé sai da arca com esses animais, Deus dá a ordem para que eles se reproduzam, né? Exatamente. Então, mostrando que Deus quer continuar aquilo que ele começou lá em Gênesis 1. E também outra questão que eu vejo aí com essa frase, conservar a semente, do verso 3, é que Deus também está mantendo ali os animais para o sacrifício no culto. Exato. Eu ia comentar sobre isso também. Se nós olharmos, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, e dos imundos 2 pares, né? 1 par, macho e fêmea. E é realmente por isso. Eu trouxe até o capítulo 8, 20, né, que diz sobre isso. Ele diz assim, ó: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então, se ele tivesse somente um casal de cada, ele acabava com a espécie. Porque assim que ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz já era uma espécie em extinção na Terra. Então, realmente, ele leva mais animais limpos do que os imundos, porque os animais limpos também eram usados para sacrifício. E eu tenho mais um detalhe que eu gostaria de comentar sobre isso, que eu acho Só de você falar do próximo, isso também nos reforça o Noé justo e íntegro. Ele mantinha o ato de cultuar a Deus, de sacrifícios que vinha desde lá de Adão. Sim, exatamente. Né? Fala do Noé justo. E eu acho que no que você está falando tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando desde o início. É Moisés escrevendo, mostrando aquelas pessoas que vão entrar agora, por que de tantas leis. Exato. O porquê de tantas coisas que eles faziam, não era da cabeça de Moisés, né? Sim. Olha que interessante. Em Deuteronômio, capítulo 14, a partir do verso 3, Moisés fala a respeito da alimentação. E se nós olharmos, existe um vínculo aqui dessa forma de se alimentar com o que Noé também fazia ali. E isso reforça a história de Moisés contando para o povo e aqui determinando o que deve ou não se comer,
com aquilo que Noé já fez ali para salvar na arca. Olha só, 14:3 de Deuteronômio, diz assim, ó, não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montanês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, isso comereis. Aqui ele está falando dos animais limpos. Animais puros, algumas versões. Isso, dizem, né? dos animais limpos e puros. Então, estes animais também foram preservados para ele se alimentar disso. Porque você imagina, Noé era agricultor. E agora ele sai da arca, até ele plantar aquilo. É assim. Ele tinha que ter algo a comer. E nós vamos ver no capítulo 9, quando Deus dá a autorização para se comer animais. Até então, a Bíblia não fala de Deus ter dado autorização ao ser humano de comer animais. Não acredito que não comiam. Nós estamos falando de pessoas corrompidas, caídas. Sim, exato. Possivelmente comiam, mas a autorização de Deus para que isso fosse feita vai lá no verso 9, no capítulo 9. E aqui eu acho que cai por terra também as coisas do vegano, né? Porque o ser humano é meio carnívoro, né? Pelo menos até que a partir de agora, a gente pode comer churrasco, né, Tilaí? Então nós aprendemos 3 coisas com esses versos, né? A continuidade, a preservação da criação, os animais para o sacrifício, para o culto e para o alimento. E aí no finalzinho do 4 ele fala lá que em 7 dias ele vai fazer. Então Noé teve 7 dias para fazer o carregamento da arca. É isso, exato. E eu vejo assim, quando ele coloca, por que ele enfatiza esses 7 dias? Porque para ele já está enxergando isso. Imagina uma terra que não poderia chover, mas não tinha essa calamidade como era um dilúvio. Então, algo que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, né? Existia uma chuva normal, né? Para aguar a terra. Agora imagina a cabeça de Noé, na mente dele, já visualizando um dilúvio vindo. Né? Então ele enfatiza isso, né? Daqui 7 dias, Deus enfatizando, daqui 7 dias farei chover. E ele começa a pôr todo mundo para Ele já põe todo mundo dentro da arca pronto para obediência. É isso que nós vamos ver aqui nos próximos versos. Eu vou ler do 5 ao 10, Edson. Tá. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra. Entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aqui nós vamos ver sobre a obediência de Noé. E eu vejo aqui uma obediência exata, precisa, né? A gente viu Eva alterando, modificando o mandamento que Deus tinha dado. Quando Deus disse para não comer, ela disse que não podia nem tocar. Uhum. Nós vemos Caim matando seu irmão. Nós vemos Lameque alterando a constituição do matrimônio que Deus tinha criado. Então a gente viu tantas coisas sendo modificadas. Quantas E Noé distorções, obedecendo, né? exatamente como Deus falou. Né? Eu acho tão importante quando a gente lê ali quando a gente leu no capítulo passado, as medidas da arca, como ela deveria ser feita, o que deveria ser passado, tudo que deveria ter, a obediência exata, precisa desse homem, por isso ele era um homem justo, fazia conforme Deus quis. Eu acho que um ponto também de reflexão aqui é sobre a historicidade da passagem, porque ele diz no verso 6 o seguinte: tinha Noé 600 anos de idade. Aí ele vai lá para Gênesis 7:11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam as fronteiras.
Aí você vê em 8:13, Gênesis 8:13, que diz: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, como ele é detalhista, Moisés foi detalhista nisso, para trazer essa historicidade e para realmente marcar ali a narrativa bíblica. Né? E a gente tem falado tanto sobre a importância da literalidade do texto bíblico, que ontem nós conversávamos sobre isso, Sim. né? Esse é um dos fatos da Bíblia que tem a maior riqueza de detalhes, né? Exatamente. As outras histórias, não houve preocupação do autor de dar esses detalhes, de datas, de medidas. E aí a gente vê tantas pessoas colocando que isso é muito ilusório, é só é um exagero, né? Não poderia ser assim. A gente até comentou semana passada, né? De um pregador que eu ouvi falando que o maior navio construído por um ser humano até hoje teve 100 metros de comprimento, e aqui a gente vê a arca com 135, então se diz que era impossível isso, e como isso, como aquilo. E eu pego uma das únicas, se não a única passagem bíblica com tanta riqueza de detalhes, com tanta informação, precisão, as pessoas querem dizer que aquilo é uma hipérbole, é um exagero. E tantas outras coisas que não nos dá isso, as pessoas querem criar datas, querem inventar coisas. Como é importante nós nos atermos ao texto. A narrativa bíblica, realmente. E eu vou reforçar isso que a Andressa está falando agora, num texto que está lá em Romanos, capítulo 15, do verso 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo quanto foi escrito, tudo que está aqui, gera em nós a confiança e que gera em nós a esperança da vida que nós temos. Bem isso, por isso que a gente tem na Bíblia, a gente tem que crer até na capa, gente. Exatamente, eu acho que isso vem realmente reforçar isso que você falou, a importância da narrativa bíblica, a importância dos termos bíblicos, a importância das datas bíblicas, e pode ver que a gente vai pegando um texto aqui e um texto ali que vai reforçando. Porque a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Tudo isso que a gente fala, então tudo isso, e até a repetição da história, né? Você vê que Moisés repete, e tem um texto que diz assim que a repetição é a mãe da sabedoria, né? E você pode ver que a escrita bíblica aqui, ela foi muito didática, porque ele repete tantas vezes, e eu vejo que o historiador aqui, o Moisés, o escritor, ele quis reforçar, dar ênfase a alguma coisa. Até quando a gente vê falando sobre o dilúvio. Quem imagina um dilúvio? Sim, agora vai lendo os textos bíblicos, e isso aconteceu comigo agora. Lendo esses textos bíblicos, parece que você começa a visualizar o dilúvio vindo, passo a passo, né? Tudo que estava acontecendo. Tudo que vinha acontecendo. Então a importância dessas repetições, a importância dessa história, a importância da narrativa bíblica, a importância da escrita, nos faz entender e visualizar tudo que estava acontecendo aqui. É bem isso. Então aqui nós estamos vendo a obediência de Noé, né? Exata, precisa, exatamente como Deus ordenou que ele fizesse. E interessante que, né, aqui o texto nos diz que ele já tinha 600 anos. Então, assim, o tempo não alterou essa conduta de Noé. Isso fala para nós de perseverança. Às vezes a gente fica ali, né, um tempinho em cima de uma coisa, não dá, não funciona, não vai dar certo. A perseverança desse homem, né? A obediência de Noé estava baseada na fé. A perseverança, né? A obediência, a perseverança. Porque olha aqui, o verso 7 diz assim, por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca. Que água? Quando ele entrou na arca, não tinha água. Não tinha começado a chover ainda. Então a fé, né? A fé naquilo que você não está vendo, a confiança naquilo que Deus disse que iria acontecer. Eu vou colocar mais um terceiro ponto nisso que você falou. Você falou sobre a obediência, sobre
A esperança, a fé? A fé dele, A né, inabalável. benignidade de Deus, no verso 7. A bondade de Deus em preservar. Preservar, não Né? é? Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele, seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos. Então você vê aqui o cuidado de Deus, a benignidade de Deus, né? Colocando eles na arca, porque eles precisavam ter pressa, entre aspas, né? Sim. Porque o dilúvio era iminente, estava chegando. Como eu falei, ele deveria já, na cabeça dele, visualizar isso. Em 7 dias vai chegar. Em Como 7 é, dias eu vai não chegar. sei. Então vamos entrar para a Vou arca, né? obedecer. Então a gente vê aqui um terceiro ponto, que é a benignidade de Deus. Isso aí. Vamos lá, então, do 11 ao 16. Vamos ler para... Vamos, Quer ler? leia. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado e as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. 14, 15? 16. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Meu Deus! O que você vê aqui é de mais importante aqui? Eu vejo aqui uma discussão muito grande sobre o que foi o dilúvio. Sim. Foi algo regional? Foi algo universal? Foi universal, né? Eu entendo claramente que o dilúvio foi algo universal, Sim. né? E o Porque ele diz aqui que acabou com toda a carne que havia, né? Ele acabou com tudo. Não existia mais nada, né? E sabe o que me faz mais entender assim que foi algo universal? Porque nós vamos ver quando Noé sai da arca, Deus faz uma promessa de nunca mais destruir a terra com esse tipo Uma de coisa, aliança, né? Então Deus faz, se não fosse algo universal, a minha interpretação aqui agora, tá, gente? Se não fosse algo universal, fosse algo regional, essa promessa de Deus teria sido descumprida. Porque em quantos lugares nós vemos catástrofes acontecendo e pessoas morrendo, lugares inteiros sendo destruídos? Mas é ali, né? Naquele lugar, né? Se não fosse algo universal, essa promessa também não seria universal. Tá correto. Então isso não poderia. E outra coisa é que se Deus deu um sinal para algo que aconteceu regionalmente, por que esse sinal, o arco-íris, é visto universalmente? Uhum. Aí nós temos uma sensação de proporcionalidade, Sim. né? Um dilúvio, o tamanho desse negócio. O cataclisma, que Exato. é o sentido da palavra no hebraico, né? Eu entendo como algo universal. E aí ali quando fala das águas de baixo, das águas de cima, olha que interessante que é esse texto, Edson. Quando Deus fala que vem as águas de cima e as águas de baixo, Deus está como que desfazendo aquilo que ele fez lá em Gênesis, no capítulo 1, versos 6 e 7, quando ele faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo do firmamento. Eu li sobre aqui essas águas agora não vão estar mais separadas. Um historiador falando sobre isso, não foi somente uma chuva, Não. ele rompeu as barreiras, e que a palavra diz sobre isso, né? Até mesmo no verso 11, né? Romperam-se todas as fontes do grande abismo, né? Então volta-se lá no começo de Gênesis 1, né? Quando Deus fazia a separação. Sim. E aí você vê as águas se juntando. E assim, ó, isso que você estava falando, né? Da gente ir imaginando a cena acontecendo. Não foi uma chuva e aquilo foi subindo e subindo. Quando essas águas de baixo, as águas submersas, aquilo começou a se romper, nós podemos imaginar que aqui houveram maremotos, terremotos. Não foi algo calmo.
Não né? foi uma chuva Por isso, que muitos inundou. teólogos acreditam, né? Como a gente viu lá na criação, que era um bloco só, né? A Terra, e hoje nós temos a separação dos continentes, por isso Sim. se acredita que a Pangeia foi dividida Sim. depois do dilúvio. Só uma teoria, tá, gente? Mas pode acontecer, Pode ter porque acontecido. isso não foi uma coisa calma. Exato. Essas águas saindo de baixo causaram muita movimentação. Foi algo catastrófico, realmente, né? Então, vamos lá. E continua no 17, essa proporcionalidade, eu acredito que vai ainda do 17 ao 20, tá? Que diz: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra. Então ele repete, né? E é aquela coisa, a repetição é a mãe Sim. da sabedoria. Prevaleceu excessivamente. Então ele vai aqui, a proporção disso é muito grande. Cobriram todos os altos montes que haviam debaixo da terra. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Olha que coisa, né? A água prevaleceu, então nada resistiu. Sim. Né? Nada sobreviveu àquilo. E uma coisa que me chama muita atenção, não sei que palavra que saiu aí na tua versão, o 19 e o 18 final aí, que é a arca, a minha diz flutuar. Aqui era vogava sobre as águas. Quando Que é eu- realmente, né? Ou Flutuar, vagava né? sobre as águas. Né? Quando eu li esse flutuava, assim, me deu aquela, assim, em meio a tudo aquilo ali, naquele caos, aquela catástrofe, me deu aquela sensação de tranquilidade da Interessante. arca flutuando. Aham. E aí você volta assim, né? Estavam guardados no Senhor. É verdade. No meio de todo o caos, no meio de toda a catástrofe, eles estavam flutuando. Olha só. A arca flutuava. Eles estavam guardados. E assim somos nós quando estamos no Senhor. No meio de toda a catástrofe, no meio, pode estar tudo caindo, pode estar tudo... Mas nós estamos guardados no Amém. Senhor. Vamos lá? Continuemos? 21 e 22. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Falando novamente o que você comentou de ser algo universal. Então, pereceu toda a carne. Não pereceu a carne da onde Noé estava. Não pereceu a carne... Tudo que existia, Tudo. né? Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Tanto de ave quanto de animais domésticos e animais selváticos. E de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Aí nós temos a universalidade dessa proporcionalidade de tudo que nós comentamos, né? Que foi realmente universal tudo isso que aconteceu. 23. 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Olha que... Duas palavras aqui nesse verso 23 me chamam muito a atenção, Edson. Exterminados e extintos. Alguém fez isso. Isso nos mostra que Deus fez o dilúvio. Deus quis destruir aquilo que ele havia criado. Não, o dilúvio não foi algo da natureza, não foi uma catástrofe natural causada por alguma disfuncionalidade da criação, da natureza. Foi algo que Deus determinou que seria assim. Foi o julgamento de Deus para a terra e por consequência para a humanidade e por consequência para toda a terra. Com certeza. E eu vejo aqui também, Andresa, que o escritor, ele detalhou muito bem, a partir do verso 22, quando ele diz: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra morreu, secou. Essa disparidade nós podemos ver lá em Gênesis 2, capítulo 7. Vou abrir novamente para a gente relembrar. Gênesis 2, capítulo 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Então aqui, onde tinha vida, trouxe morte.
onde tinha luz, onde tinha relacionamento, onde tinha a contemplação do belo, agora a gente está vendo tudo cinza, tudo se acabando, tudo morrendo, seja a terra, seja os animais, seja o próprio homem. Então existe essa disparidade de vida e morte. E de morte. Então Moisés quis mostrar isso, né? Que o pecado, a consequência do pecado que trouxe... Deus não tolera o pecado, Exato. não vai tolerar para sempre o pecado, Sim. né? Então a consequência de tudo isso uma hora acabou. Acabou, Uma que hora foi vai aqui. acabar. Aqui acabou quando Deus fecha a porta. Fecha a porta, exatamente. Fecha a porta da arca, e dá uma nova oportunidade. Então nós temos aqui vida, morte, vida com Noé. A continuação da obra divina, a continuação daquilo que ele tinha de planejado para o homem, porque daqui dessa descendência tem que vir Jesus, tem que vir a obra da cruz, tem que vir tudo isso. Então houve a continuidade novamente de tudo isso. O plano de Deus, né? Então a gente vê aqui que todo esse caos, toda essa tragédia, toda essa destruição, morte, ao prisma do Senhor, aos olhos de Deus, é para restabelecer a ordem. Sim. É salvação. É salvação para nós, é graça de Deus. É graça de Deus. É a Deus vindo novamente, de Deus, né, ao nosso no meio favor. do caos, no meio de tudo aquilo. E às vezes você lê e fala, mas que Deus mau. Né? Olha só, ele destruiu tudo. Mas tudo isso para restabelecer a ordem. Porque se nós olharmos, é uma repetição da história. Sim. Deus criou tudo perfeito. O homem desobedece. Adão e Eva comeram do fruto. Caim mata o seu irmão. Lameque muda a história, começa a mudar aquilo que Deus estabeleceu lá no jardim. Nós vamos ver o dilúvio por conta da corrupção do gênero humano. Nós vamos ver daqui a pouco Babel também por causa da maldade do coração do homem, né? Então a gente vê assim, aquilo acontecendo, né? A ordem, Deus faz tudo em ordem, vem o pecado, vem a desordem, vem a punição, mas vem a graça, a bênção de Deus. É isso que a gente vê acontecer aqui. Nós vamos continuar vendo no próximo capítulo. É isso aí. Então, beleza, pessoal. Então, semana que vem, capítulo 8. Capítulo 8, vem pra sala. Vem pra sala. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar o seu like. De dar o seu like, isso mesmo. E, gente, por favor, passem esse vídeo para outras pessoas. É muito importante para que esses estudos cheguem às pessoas que queiram ter conhecimento da palavra de Deus, né? E a gente vê quanta gente precisa de conhecer. A gente tem aprendido tanto, a gente tem trocado tanto com vocês. Então é muito importante você compartilhar esse vídeo. Beleza? Vamos estudar juntos e nos tornar vibrantes na palavra do Senhor. Nos tornar vibrantes naquilo que o Senhor deixou para nós. Isso aí. Até semana que vem. Vem pra sala.